Olá, queridos, graça e paz, que alegria estarmos juntos aqui mais uma vez. Seja sempre muito bem-vindo a esse canal. Estamos aqui juntos na leitura bíblica do livro de Gênesis. É um privilégio receber você aqui. Se você não é inscrito ainda, gostaria muito que você pudesse apertar aqui embaixo no espaço inscreva-se e fazer parte dessa grande família. Vai ser um prazer ter você conosco. Caso já seja inscrito, então, como eu sempre peço, interaja bastante, deixando teu comentário, tua pergunta e curtindo bastante aqui e enviando também para mais alguém. Nós estamos juntos aqui na leitura de Gênesis, encontrando, através dessas escrituras, dessas palavras, dessas letras, a abundância de Deus. O desafio dessa série é enxergando a abundância divina nas palavras e nos escritos do livro de Gênesis. Então, você é convidado a estar conosco, caso não tenha assistido os episódios anteriores, todos estão aqui no nosso canal. Nós já estamos no episódio número 4, lendo o capítulo 5 e 6 de Gênesis. Quero pedir que você pegue sua Bíblia, pegue sua caneta e seu caderno para fazer suas anotações. Hoje, capítulo 5 e 6 do livro de Gênesis. Após a gente ver o relato da morte de Abel, que se segue no capítulo 4 de Gênesis, a gente encontra Adão e Eva, eles multiplicando, eles dando procedimento àquilo que o Senhor tinha designado para eles: encher a terra, multiplicar. A bênção do Senhor continuava sobre Adão e Eva, mesmo longe do jardim. Adão e Eva estavam de posse da promessa do Senhor, da bênção do Senhor. Então, Adão e Eva tiveram outros filhos, tiveram Sete, cuja descendência seguiu a Deus, diz o capítulo 5, e lista também os descendentes de Adão até Noé, destacando a longevidade dessa geração. Um Deus que traz abundância de longevidade. Isso é fantástico, a gente servir a esse Deus que nos faz ter vida longa. Existe um dos mandamentos do Senhor que existe a promessa de vida longa. Honre seu pai e sua mãe, para que seus dias sejam prolongados na terra. E a gente vê aqui a comunhão de Enoque também, da geração de Adão e Eva, a comunhão de Enoque com Deus, levado por ele, sem experimentar a morte, como diz Gênesis 5, verso 24. Porém, no capítulo 6, a gente vê a humanidade se afastando de Deus. E a maldade se espalhou, deixando o coração de Deus entristecido. E Deus decidiu resetar. Deus decidiu destruir a humanidade através de um dilúvio. Mas a Bíblia diz que Deus poupou a Noé. E aí eu quero com você pensar sobre como nós podemos enxergar a abundância de Deus aqui no capítulo 5 e capítulo 6 de Gênesis. O capítulo 5 apresenta a genealogia de Adão e Eva, e de Adão e Eva até a Noé, enfatizando a continuidade da humanidade e a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, mesmo em um mundo marcado pelo pecado. Deus continua sendo fiel, mesmo a um mundo marcado pela desobediência, pela corrupção, pelo pecado, por tanta coisa ruim que a gente enxerga hoje no mundo. Mas a sua esperança precisa estar nesse Deus fiel, precisa estar nessa palavra e aqui encontrarmos um Deus que é capaz de cumprir as suas promessas. A gente vê do verso 1 ao 32 do capítulo 5, a gente vê a continuidade da descendência humana. O capítulo lista a genealogia de Adão por meio de Sete, incluindo figuras como Enoque, Matusalém e Noé. Cada geração é marcada pela fase de ter filhos e filhas, destacando a multiplicação da humanidade conforme a ordem divina. E a gente vê aqui a abundância divina é evidente na fertilidade, na longevidade concedida aos patriarcas aqui nesse capítulo. E eles vivem centenas de anos, como por exemplo Matusalém, que viveu 969 anos. Uau! O destaque aqui nesse capítulo, o verso 1 diz: este é o relato dos descendentes de Adão. Quando Deus criou os seres humanos, formou-lhes semelhantes a ele. Criou os homens e mulheres. Quando foram criados, Deus abençoou e os chamou humanidade. Aqui a gente vê a criação da imagem de Deus. O texto afirma que Adão foi criado à imagem de Deus e que ele gerou Sete e a sua semelhança também. A abundância divina se manifesta na transmissão da imagem divina às gerações seguintes. É lindo a gente ver como Deus fez Adão à imagem e semelhança dele, e como Deus formou a Sete do mesmo jeito, a imagem de Deus. Esse é um dos nossos desafios, de darmos continuidade à abundância de Deus na nossa vida, de a gente poder transbordar na nossa próxima geração, abençoar os nossos filhos, nossos netos, através da bênção que o Senhor nos concedeu. Talvez você não tenha sido abençoado pelos seus pais, mas você recebeu a bênção do Senhor para transbordar na vida dos seus filhos.
A gente vê também a graça especial a Enoque descrito como alguém que andou com Deus, uma graça diferenciada. Deus é um Deus cheio de graça. Deus escolhe aqueles que podem marcar a sua geração. Assim como Deus está escolhendo você para marcar a sua geração. Então Enoque andou com Deus e é levado por Deus sem passar pela morte. Um evento excepcional que a Bíblia registra. A abundância divina é revelada na intimidade desse relacionamento e na graça singular concedida a Enoque. A sua vida demonstra que mesmo em um mundo pecaminoso, Deus mantém comunhão com aqueles que o buscam, oferecendo bênção abundante àqueles que vivem em fidelidade. Que tal hoje você poder buscar mais a Deus? Esse é o tempo de o teu coração se voltar mais a Deus, de tua mente ser possuída mais pela mente do Senhor e você cada dia mais ajustar a sua vida na fidelidade, na obediência, para que a abundância de Deus continue a transbordar, continue a te alcançar. Se tem uma porta que nós precisamos manter aberta, é a porta da obediência. Essa porta, ela trai o favor, ela trai a abundância de Deus na nossa direção. E aí, o capítulo 5 termina com a esperança por meio de Noé, né? Lameque, ao nomear seu filho Noé, expressa esperança para que ele traga alívio do trabalho árduo causado pela maldição do pecado. Noé é alívio, significa alívio. Então, Noé é o símbolo da esperança. Noé, na verdade, é a tipificação de Cristo, né? Que vem trazer a esperança para a humanidade, para um mundo cheio de pecado, um mundo corrompido. Cristo é a nossa esperança. A Bíblia diz que Ele em nós é a esperança da glória. Então, entra-se no capítulo 6, e o capítulo 6 descreve a crescente corrupção da humanidade, como isso se prosperou, a corrupção, a desobediência, o homem cada dia mais afastado de Deus. E aí Deus decide enviar o dilúvio, né? Mas também destaca a sua graça e misericórdia ao preservar Noé e a sua família. Como encontrar a abundância de Deus nesse capítulo 6, onde vemos Deus destruindo a humanidade? Quando Deus ele resolve preservar a uma família, quando Deus resolve tocar em uma família, quando Deus resolve salvar uma família, quando Deus resolve proteger uma família. Esse é o Deus abundante que nós servimos e cremos. É um Deus que também é capaz de proteger a sua família, de livrar a sua família do mal, de salvar a sua família. A paciência divina diante do pecado do homem, do verso 1 ao 3 ali, chegou ao limite. Apesar da multiplicação da humanidade e do aumento do pecado, Deus estabelece um período de 120 anos antes da execução do juízo. Deus é tão bom, tão gracioso, que Ele poderia ter acabado com a humanidade ali de imediato, mas Deus ainda estende um período de 120 anos antes de executar o seu juízo. A abundância divina é revelada em sua longevidade, dando à humanidade tempo para se arrepender. Deus sempre nos dá a chance de arrependimento. Quem sabe hoje não seja um dia da sua oportunidade de se arrepender, de voltar-se a Deus, de corrigir a sua vida. Deus não age precipitadamente, mas demonstra paciência, refletindo sua generosidade em oferecer oportunidade de mudança. Acredite que você vai sempre encontrar nessas escrituras uma oportunidade de você recomeçar a sua história. Nós servimos a um Deus de recomeço, Deus de novas oportunidades. A graça a Noé, verso 8, a Bíblia diz que, no verso 8, aqui diz: Noé, porém, encontrou favor diante de Deus. Noé, porém, encontrou favor diante de Deus. No meio da corrupção generalizada, Noé achou graça aos olhos do Senhor. A abundância divina se manifesta na escolha de Noé como um homem justo, um homem íntegro que andava com Deus. Deus, em sua generosidade, preserva um remanescente fiel, mostrando sua graça é suficiente para salvar, mesmo em um mundo em rebelião. A graça de Deus é suficiente. Acredite nisso, tudo que você precisa é a graça. Assim como Paulo ouviu do próprio Senhor, quando pediu que ele tirasse o espinho da sua carne, o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta. É o que ele diz para mim e para você hoje. A graça dele nos basta. Mesmo estamos rodeados de tão perversa maldade no mundo, mas a graça do Senhor é suficiente para mim e para você. E aí vem a provisão da salvação, né? Deus instrui a Noé a construir um grande barco. Essa expressão grande, construa um grande barco, mostra o tamanho da abundância de Deus. Não é um barco apenas para Noé, os seus filhos e a sua esposa. É um barco onde Deus colocaria dentro aqueles que ele queria preservar. Então, fornecendo detalhes preciosos da sua construção e garantindo a preservação de Noé, sua família e representantes de animais.
A abundância divina é evidente na provisão de um meio de salvação, tanto para os humanos quanto para a sua criação. Deus ele vai lá e provê um meio de salvação. A arca simboliza a generosidade de Deus, que não apenas julga o pecado, mas oferece um caminho de escape, garantindo assim a continuidade do seu plano. Uau, eu quero concluir esses 2 capítulos trazendo esse entendimento ao teu coração. Mesmo diante de desobediência, de pecado, de corrupção, Deus oferece um caminho de escape, garantindo a continuidade do seu plano. Deus ele deseja que o seu plano prevaleça sobre a sua vida. Então guarda isso no teu coração. Deus ele continua sendo abundante, continua sendo generoso e provendo aquilo que você precisa. Que bom que você terminou conosco esse episódio. Espero você nos próximos episódios. Ainda tem muito mais de Deus para você. Até lá!